Fala galera, beleza? Tranquilo com vocês? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já se perguntou como que o Mark Wilde, lá de Hot Wheels Accelerators, saiu de um garoto emotivo, de um cara bem, digamos assim, impulsivo, para um dos vilões mais cruéis de Hot Wheels Accelerators? Se você nunca se perguntou isso, vamos explicar isso nesse vídeo. Oi, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, moçada, muita gente já se perguntou como que o Mark Wilde ele saiu de Hot Wheels Accelerators via 35, de um garoto impulsivo, de um jovem muito vida louca, para simplesmente virar um criminoso e um cara muito arrogante dentro de Hot Wheels Accelerators. Essa teoria de hoje ela vai ser com base nos fatos que nós mesmos temos no decorrer de Hot Wheels Accelerators e de Hot Wheels via 35. Vamos tentar entender uma coisa. O Mark Wilde, ele era basicamente um garoto muito impulsivo, que gostava de aventura, gostava de loucura, gostava das corridas. Só que, quando a gente pensa, o Mark Wilde ele virou um vilão. Por quê? Acho que a resposta ela é muito simples. Por influência do Kurt. Eu sei, é uma teoria muito maluca, mas vamos raciocinar um único fato para vocês entenderem. Durante Hot Wheels via 35, a corrida mundial, a gente tem o Kurt sendo basicamente o vilão durante o filme todo. E ele sempre fala, se você assistir o filme prestando atenção nisso, ele sempre fala num tom de poder, num tom de sempre se sobressair sobre os outros. Até mesmo em Hot Wheels Accelerators ele comete muito desses erros. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte. Como que a influência do Kurt fez o Mark Wilde ser preso? Depois de Hot Wheels via 35, a corrida mundial, a gente tem ali basicamente cada membro dos detonadores de onda ganhando 5 milhões de dólares. Isso tenho certeza que fez o Kurt ficar com um pouco de inveja do seu irmão, já que como o Mark ele era muito crianção, ele era muito doidão, ele não gastaria aquele dinheiro com coisas úteis. Foi aí que o Kurt ele deu uma ideia para o seu irmão. Vamos começar um negócio de coisas ilegais, que vai gerar corridas pra gente, vai gerar problemas aqui, mas o nosso lucro vai ser muito maior. Porque naquela época, já que todo mundo tinha ficado com os seus carros, basicamente a coisa, bem, eu acho que pega nesse ponto. Até o momento de Hot Wheels via 35 começar a acontecer, a gente vê que existia o Nitrox dentro do mundo das corridas. Só que não era aquela coisa assim que era tão potente como o Nitrox 2 dentro do Hot Wheels via 35. Esse dinheiro que o Mark Wilde ganhou, basicamente seria suficiente para poder ser um abastecimento de peças ilegais, Nitrox ilegal ou até mesmo de drogas. Mas o que foi de tão severo para ele mudar drasticamente na cadeia? Se você analisar uma coisa, TQ e Metal Maniacs, as duas são muito distintas, mas muito parecidas. A TQ, enquanto ela prioriza a tecnologia nos carros, aqueles nitros que fazem os carros ficarem rodopiando e terem as suas manobras especiais, a Metal Maniacs é bem diferente. A Metal Maniacs era muito mais rústica, dependendo somente do motor dos carros. E eu tenho certeza que, na treta lá do passado, bem no começo da TQ e da Metal Maniacs, um pouco antes do Vert e do Kurt ingressarem, a TQ ela tinha, digamos assim, as suas corridas para ganhar. Só que naquela época, ao que tudo dá a entender, as corridas não rendiam muito dinheiro. As corridas não rendiam dinheiro suficiente para eles colocarem painéis, som, colocar basicamente aqueles nitros super tops, neon, aquelas pinturas. Nunca foi explicado direito como é que eles ganhavam dinheiro para poder equipar os carros. Só que o que eu consigo pensar é, o Mark por ser muito impulsivo, muito emocionado e sempre querer aventura e dinheiro, basicamente, ele sempre admirou o Kurt. E por ele admirar o Kurt, ele sempre foi muito cego nas ideias do Kurt até um certo ponto. Isso fez com que o próprio Mark ingressasse nessa ideia do Kurt de começar a comprar esses equipamentos para revender. Comprar esses equipamentos muitas das vezes roubados para revenda. Já que em todos os filmes o Kurt sempre teve uma mentalidade de sempre se sobressair sobre os outros e sempre querer estar certo. Em Hot Wheels via 35 foi um exemplo. No primeiro e no segundo filme foi um exemplo muito grande da fala de prepotência que ele tem quando ele fala que o Tesla era um monstro, que o Tesla era o errado, que os pilotos deviam prestar atenção. No fundo ele tinha razão, mas ele fala de uma forma tão prepotente que a gente já saca ali que o verdadeiro vilão dos irmãos é ele e não o Mark. Continuando a teoria, a gente consegue ter ali mais ou menos uma base do que começou a acontecer. E por roubarem peças, comprarem peças roubadas, começarem a comercializar nesse mercado,
dá a impressão que eles foram muito visados pelas autoridades. E quando teve uma batida policial no storage deles, ou na oficina deles, digamos assim, o Mark foi quem foi capturado, porque o Kurt e todos os outros fugiram. E depois que o Mark ele vai preso, que ele passa todo o inferno na prisão, que ele vira aquele personagem totalmente arrogante, aquele personagem bruto, a gente dá para se entender o porquê que a Metal Manix convidou ele. Porque boa parte dos membros da Metal Manix, digamos assim, são membros que potencialmente já passaram pela prisão também e já viviam esse mundo de perigo há muito tempo. E claro, eu vou fazer uma teoria dessa depois para vocês entenderem. Eu não vou falar a história de cada personagem, mas assim, digamos assim, um estereótipo por base de todos os personagens da Metal Manix. E pela gente ter ali mais ou menos uma base dos membros da Metal Manix, o Mark ele se encaixou muito melhor. E com aquele desejo enrostido de sempre estar sendo melhor que seus irmãos, a rivalidade do Nolo e do Torque, cara, é uma coisa que dá pra entender o porquê que ele virou, digamos assim, aquele cara que ele era muito humilde, aquele cara que ele era muito emocionado, muito apegado ao irmão, ele virou o monstro que ele virou. Não é à toa que no próprio final de Hot Wheels Accelerators, no quarto filme, a gente tem ali basicamente uma redenção do Mark. O que me deixou com uma pulga atrás da orelha foi basicamente uma coisa. Por que o Mark ele se redimiu depois de tanto tempo? O Nolan se redimiu depois de tanto tempo? Não somente por uma conclusão, porque o filme ele deixou muita coisa em aberto. Se você não assistiu esse vídeo aqui, que eu falo sobre o final de Hot Wheels Accelerators, recomendo assistir para vocês entenderem mais ou menos muitos motivos que eu vou explicar até o final dessa sequência de vídeos. Eu agradeço por você ter ficado até o final. Eu sou André, moçada, e tamo junto. Fui!